pessoal, aqui é o professor Tião, tá? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica a fórmula dos juros simples aí na resolução de alguns problemas, beleza? Mas antes, vamos definir juros simples, tá? O que é juros simples? Bom, juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. Pessoal, eu quero deixar claro que juros simples não é o tipo de juros que os bancos e lojas aí que a gente compra, né, utilizam, tá? Juros simples é mais um tipo de juros existente aí entre compadres, tá certo? Quando o seu compadre empresta dinheiro para você, ou você empresta dinheiro para o seu compadre, tá bom? A esse valor aplicado, tá? Nós temos o que nós chamamos de taxa de juros, tá bom? Muito importante isso aqui, a taxa de juros, porque ela é expressa em porcentagem, tá, pessoal? Em alguns livros, tá, eles deixam para calcular essa porcentagem no final, daí a fórmula fica um pouquinho diferente, tá? Daqui eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu vou mostrar a diferença também, tá? Os juros são calculados considerando o período de tempo, então a gente tem que lembrar, tá, dessa questão do período, e que esse período, pessoal, quando a gente fala da taxa de juros, ou seja, 2% ao mês, esse período também tem que aparecer em meses. Se a gente fala 2% ao ano, esse período também vai ter que aparecer ao ano, tá? 2% ao dia, então o período também tem que ser em dias, tá? Para que a gente possa estar fazendo de forma acertada o cálculo aí dos juros simples, tá bom? A fórmula que eu vou estar mostrando aqui para vocês é essa aqui, CIT, né? Juros igual a CIT, tá bom? Uma formulazinha bem fácil. Em alguns livros aparece CIT sobre 100, tá? Mas aqui a gente vai utilizar só o CIT porque essa taxa aqui a gente já pode transformar ela em número decimal, tá? Então quando aparece no livro lá CIT sobre 100, é porque eles deixam para transformar a taxa, né, ou todo o valor aí só no final, efetuando a divisão por 100, né? Então a gente pode já transformar essa taxa para número decimal, tá, no início, como a gente vai estar fazendo aqui, tá bom? J, juros, C, capital, né? E a taxa, como eu falei para vocês, a gente divide ela por 100, tá bom? 2%, então a gente já divide 2 por 100 para já colocar o valor em número decimal lá na formulazinha, beleza? O tempo. Tempo esse tempo, como eu já disse para vocês, tá? Meses, dias, anos, tá? É o período mesmo em que o capital foi investido, foi aplicado, tá? Bom, uma outra formulazinha interessante que a gente está observando durante essa videoaula é a do montante, tá, pessoal? O montante, ele é a soma do capital mais os juros. Então, se a gente considerar que é capital mais juros, tá? A gente tem aqui as duas fórmulas. Então, o montante é o que? É a soma do capital mais juros. Qual é a fórmula dos juros? Tá aqui, ó. Tá? Capital vezes a taxa vezes o tempo, tá bom? Dessa fórmula a gente pode obter essa outra formulazinha aqui, que é a que a gente vai utilizar, tá, para o montante igual a capital vezes, tá, 1 mais a taxa vezes o tempo, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? A gente tem duas formulazinhas para trabalhar, essa formulazinha aqui dos juros, tá bom? E essa outra formulazinha do montante, tá certo, pessoal? Aqui na verdade o que a gente tem? A gente tem fator comum. Quem é o fator comum? C. Então você extrai o fator comum, né? E você vai pegar aqui, ó, C dividido por C igual a 1. Mais, aí você pega C
vezes I vezes T dividido por C é como se você cancelasse esse C aqui, por isso ele não aparece novamente, tá? Então é uma divisão, você divide esse por esse aqui, tá? Que é o fator comum, tá bom? E divide esse outro termo também pelo fator comum, tá? E daí fica 1 mais I vezes T, que é a fórmula do montante, beleza, pessoal? Não sei se ficou bem claro, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar aí, tá, pessoal, no WhatsApp, beleza? Bom, primeiro exemplo aí, pessoal. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200 aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês, no final de 1 ano e 3 meses? A gente tem capital, R$ 1.200, tem a taxa 2% ao mês, tá aqui, ó, taxazinha. Eu já transformo em número decimal. Como que eu faço para transformar em número decimal? Basta você pegar o 2, né? Basta você pegar o 2 aí, dividir por 100, tá? Quando você efetua essa divisão por 100, tá? Você já obtém aí 0,02. E período aí, né, que é de 1 ano e 3 meses, a gente tem que passar aí para a mesma unidade aí que é utilizada na taxa, né, que é de meses. Então a gente também transforma isso aqui em meses. 1 ano é 12 meses, 12 mais 3, 15. Então a gente tem aí um período de 15 meses. E é isso, pessoal. A gente vai para a formulazinha dos juros, tá aqui. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros igual a 1.200 vezes a taxa 0,02 vezes 15. Juros igual a 0,02 vezes 15 dá 0,30. E 1.200 vezes 0,30 dá 360, tá? Então, em alguns livros, como eu falei para vocês, essa divisão ela é feita depois. Você já trabalha aqui capital 1.200 vezes 2 vezes o tempo, tá? Sem transformar isso aqui em número decimal, sem transformar a taxa em número decimal. E você vai efetuar no final, tá? Que aí vai ficar 36.000 dividido por 100, que vai dar R$360 de juros também, tá? Então, é só uma questão mesmo de didática, de questão mesmo aí de autores, tá certo? Que às vezes preferem trabalhar com uma outra fórmula. Eu prefiro essa daqui, tá? Mesmo porque a gente já trabalhou porcentagem, beleza? Então, seguindo aí, pessoal, só para lembrar, a gente tem um montante, né? O que é um montante? O montante, ele é a soma do capital mais os juros, né? Então, se a questão pede o valor do montante, você soma. Tá, o capital, que é 1.200, né? 1.200 mais 360. Mais 360. Que é igual a 1.560, tá? R$1.560 é o montante, beleza? Bom, pessoal, seguindo aí, vamos para mais um exemplo, tá? Tá aqui, o período será, tá? O rendimento foi de R$360. Seguindo aí, a gente tem mais um exemplo, tá? Um capital de R$400 aplicado a juros simples com taxa de 4% ao mês resultou no montante de R$480 após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Bom, aí a gente tem, né, que determinar o período de tempo. Eu tenho um capital R$400, a taxa 4%, dividindo 4 por 100 dá 0,04, o mesmo processo que a gente utilizou aí no exemplo anterior. O montante R$480 e daí a gente utiliza essa formulazinha lá que a gente viu do montante. O montante igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, certo? Bom, 480 é o montante, R$400 o capital, 1 da fórmula mais
a taxa, né, a taxazinha 0,04 vezes o tempo. Aqui, pessoal, eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação, tá? Onde eu vou ter 480 igual a 400 vezes 400, mais por mais dá mais. 400 vezes 0,04 dá 16, daí fica 16t. Usando a relação de igualdade, tá? Se 480 é igual a 400 mais 16t, então 400 mais 16t é igual a 480. 16t igual a 480, agora passa só o 400 aqui, né, pessoal? Então ele é positivo, passa negativo, menos 400. 16t igual a 80. T igual a 80 dividido por 16. T igual a 5 meses, beleza? Então é isso, pessoal. A gente utilizou aí as duas formulazinhas, tá? A do montante, a do juros simples, tá certo? Qualquer dúvida, estou disponível aí no WhatsApp, tá bom, pessoal? E vou deixar uma lista de exercícios aí para vocês já no primeiro roteiro aí, né? No primeiro roteiro da primeira quinzena aí do segundo bimestre, tá ok? Então um forte abraço a todos, fiquem em segurança, fiquem em casa, tá bom? Junto com os familiares de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!